Obrigado, gente. Boa tarde. Minha história começa no ano de 1994, numa tarde, quando eu comecei a perceber que o improvável não é impossível. Eu estava assistindo televisão com as minhas filhas quando eu vi uma reportagem sobre uma mulher. Ela se chamava Flor de Lis. E essa mulher pedia ajuda. Na casa dela tinham 37 crianças e ela queria auxílio. Tinha um número de telefone, eu me interessei, anotei e na semana seguinte liguei para lá, me identifiquei, deixei meu número e peguei o número de uma conta. E com meu irmão Zeca, passei toda semana a fazer um depósito naquela conta. Esqueci um pouco o assunto. Até que um dia eu estava lendo o jornal e vejo uma notícia. Flor de Lis desaparece, mulher está sendo perseguida pela polícia. Tomei um susto danado e fiquei preocupado e parei de depositar. Flor de Lis só pode ser a minha. E no dia seguinte que o dinheiro não entrou, recebi um telefonema. Era Flor de Lis. Seu Pedro, o que aconteceu? O dinheiro não entrou. Eu falei, é verdade, você está fugindo da polícia? Eu não posso ajudar uma pessoa foragida. Ela, eu estou fugindo sim, mas é porque são meus filhos e eu não vou entregar eles de maneira nenhuma. Eles estão querendo tirar os meus filhos de mim. Eu senti uma verdade, fiquei impactado com aquela frase, convidei ela para vir me contar de perto aquela história. E ela veio ao meu escritório no outro dia, chegou ali muito assustada e começou a me contar a trajetória dela. Ela fazia um trabalho na comunidade do Jacarezinho, lá no Rio de Janeiro, e tentava tirar o jovem que estava envolvido ali na marginalidade. E numa daquelas incursões, ela foi à Central do Brasil, uma estação ferroviária, e conheceu ali uma jovem de 16, 17 anos, que estava drogada, embriagada, e revelou a ela ter momentos antes jogado uma filhinha recém-nascida numa lixeira. Flor correu então até aquele local e encontrou a bebê viva. E a menina falou, tia, leva ela para sua casa, cuida dela para mim. Ela falou, eu vou levar ela e vou levar você também. E assim levou as duas para a casa dela e começou a cuidar das duas. Só que a jovem, acostumada à rua, voltou para a rua no dia seguinte, deixou a bebezinha. Passaram-se alguns dias, uma madrugada, essa mesma jovem volta à casa da Flor de Lis, acompanhada de 37 crianças, e começa a bater desesperada, pedindo, pelo amor de Deus, para entrar, porque estavam dando tiros nelas lá na Central do Brasil. E a Flor me disse, sem ter o que fazer, deixei entrar na minha casa, mas entraram também no meu coração, e ficaram lá. Os vizinhos começaram a ajudar, um dava uma roupa, um brinquedo, cada um oferecia o que podia, até que um dos vizinhos conhecia o Betinho da Ação da Cidadania e pediu a ele que fizesse uma reportagem para chamar a atenção de outras pessoas. E ela me disse, foi bom, seu Pedro, que apareceram pessoas como o senhor que passaram a contribuir, a nos ajudar, mas chamou também a atenção do juizado, que no papel de fiscalizador que ele tem, mandou uma diligência lá fazer um exame. Quando chegaram lá na casa, viram que a casa estava toda irregular, que as crianças não tinham documento, estava tudo errado, e ela percebeu que ela ia perder as crianças. Pois bem, naquela noite ela fugiu e dormiu na rua. Essa imagem mostra esse momento em que ela, desesperada, dormiu com as crianças à sua volta na rua. Dali acabou parando numa casa de uma outra comunidade, onde um traficante amigo dela emprestou a casa. Mas ela me disse que na casa não tinha móveis, só tinha uma geladeira e um fogão. E o único dinheiro que a gente tem é esse que o senhor nos dá para comprar o nosso alimento. Sem isso, nós estamos completamente perdidos. Eu falei, olha, eu não posso te ajudar a fugir da polícia, a viver dessa maneira. Você é assim, óbvio que você vai ser presa e eu vou estar envolvido com você. Eu não posso continuar assim. Seu Pedro, eu não quero ficar fugindo. Eu quero viver como uma família. Essas crianças são meus filhos. Todos me chamam de mãe. E aquilo bateu muito forte para mim, eu acreditei na história dela, não tem uma explicação maior, simplesmente me convenci com aquelas palavras. Procurei meus irmãos Carlos, Zeca e Maria Luísa e propus a eles da gente juntos fazer algo mais. E resolvemos então, como primeira medida, procurar o juiz, precisávamos saber o que a gente deveria fazer. Pedimos a um amigo que conhecia o Dr. Ciro Darlan, juiz de menores naquela época, e fomos até ele e nos colocamos com o propósito de regularizar o que a gente tem que fazer dentro da lei para a gente poder manter essas crianças com essa mulher. Ele nos deu, então, uma lista de afazeres. E nós saímos a campo, cumprindo essas obrigações, com outros amigos que eram advogados, médicos, assistentes sociais, cada um dentro da sua área, cada um foi contribuindo. E, ao mesmo tempo, procuramos uma casa e alugamos uma casa para ela. Ela se mudou para essa casa, começamos a levar os amigos para visitar as casas nos finais de semana, os amigos vinham, as necessidades que a casa tinha, na semana seguinte levavam roupas, geladeira, batedeira, fogão, eletrodomésticos, enfim. Em poucos meses a casa estava toda mobiliada, toda funcionando. Os 6 meses se passaram, o juiz veio fazer a visita. Quando ele chegou na casa, encontrou a casa toda funcionando
e uns advogados com uma documentação em cima da mesa mostrando para ele o que estava sendo feito até aquele momento. Ele terminou aquela visita, nos chamou no canto e disse: olha, eu estou muito impressionado, vocês em pouco tempo conseguiram fazer algo que muita gente não consegue a vida toda. Eu hoje saio daqui deixando de ser um perseguidor da Flor de Lis e passo a ser um apoiador da Flor de Lis. Tempos depois, a Flor de Lis acabou virando história, um documentário, um filme sobre a vida dela. Flor de Lis, basta uma palavra para mudar. E o Dr. Ciro Darlan, o juiz daquela época, esteve presente nesse dia, assistindo o filme conosco, nos prestigiando, e depois, em outro momento, ainda escreveu uma introdução sobre a vida da Flor de Lis num livro que foi feito sobre ela. O tempo passou e nós começamos a perceber que não estava sendo tão difícil assim. Flor de Lis passou a ter uma vida normal, voltou à igreja, os filhos estavam na escola, e tudo funcionando tão bem que a gente começou a pensar, poxa, não parei de trabalhar, não parei de ficar com a minha família, não parei de fazer nada do que eu fazia, e está dando tão certo isso, por que a gente não faz mais? Vamos procurar um outro lugar que precise? Foi então que nós conhecemos uma moça chamada Fernanda, uma pessoa incrível, que tinha 20 e poucos anos quando fundou o Instituto Lar Santa Catarina, uma instituição que atende crianças vítimas de paralisia cerebral que, além de serem doentes, são abandonadas, é um abrigo. E a Fernanda estava passando uma grande dificuldade quando uma pessoa da minha família, minha tia, me apresentou a ela. E nós fomos então conhecer, eu e meu irmão, em Magé, que ficava a instituição. Nós fomos conhecer e quando chegamos lá, a Fernanda estava na porta nos esperando. Quando nos recebeu, meio preocupada, perguntou: vocês já entraram numa casa como essa, com crianças com paralisia? Diante da nossa negativa, ela logo cuidou de preparar a gente. Poxa, é um lugar bastante triste, é difícil, vocês nunca viram algo assim. E realmente, gente, quando eu entrei na casa, vi aquelas crianças acamadas, 35 crianças, muito doentinhas, o lugar tinha um cheiro forte, as crianças estavam com muito problema respiratório, a rua era uma rua de terra, muita poeira, e vendo aquilo tudo eu não conseguia nem falar. Mas dentro de mim me veio uma vontade, uma certeza muito grande. Aquele era um lugar que nós poderíamos também contribuir de alguma maneira. Saímos a campo dali, já ligando para os amigos, contando da Fernanda e trazendo os mesmos amigos para contribuir com o Lar Santa Catarina. Pouco tempo depois, alguns meses, conseguimos mudar a casa para um outro local em Petrópolis, onde a Fernanda morava, onde a minha família tem casa e eu conheço uma porção de gente. Então, assim, a gente podia ir lá e ver. Porque na medida que as pessoas veem, que elas estão presentes, elas se sentem motivadas a fazer mais. E nessas visitas, num determinado momento, me chamou a atenção uma das crianças, nova. Era uma menina que eu não conhecia. Cheguei lá, ela pulou no meu colo, ela ria, ela brincava, ela tinha uns 3, 4 anos, ela não tinha paralisia cerebral, ela tinha algum comprometimento, mas não estava muito claro o que era. Perguntei à Fernanda qual era a história dela. E a Fernanda me disse: Pedro, a história dessa menina é muito triste, ela teve um problema muito sério de meningite, ficou com sequelas, passou o tempo, ela parou no hospital os médicos examinaram e descobriram que ela foi envenenada. Como era um caso de envenenamento, passaram para a polícia investigou, essa investigação levou a própria mãe como tendo envenenado. Tiraram a guarda da mãe, mandaram para o Ministério Público sem ter para onde mandar um lugar próprio, mandou para cá, eu tive que receber, mas ela não era para estar aqui. Eu fiquei com aquilo na cabeça, voltei para o Rio, procurei a Flor. Falei: Flor, o que você acha da gente ir lá conhecer a Fernanda, o Lar Santa Catarina, nesse final de semana? E a Fernanda topou, a Flor topou. Chegamos lá, curiosamente, a pequena já ficou no colo da Flor, já brincando, acolhida por ela. Quando nós separamos, eu comecei então a contar para a Flor a história dela. Contei esses detalhes e perguntei para ela: pois é, Flor, eu sei que você tem um monte de gente lá no Rio, na casa e tal, mas o que você acha da gente levar essa menina por um tempo lá até encontrar um outro lugar? E aí, na mesma hora, a Flor me respondeu: claro, seu Pedro, vai ser muito bom para ela, vamos fazer isso sim. Pouco tempo depois, a criança estava na casa da Flor, acolhida ali pelas outras, brincando, rindo, feliz. E eu e meu irmão, quando chegamos numa tarde, vimos esse cenário, saímos de lá absolutamente convencidos que, sem querer, nós tínhamos descoberto uma pequena fórmula. Uma fórmula que era capaz de transformar, de modificar a vida das pessoas. Uma fórmula que tinha uma composição da família Flor de Lis, do Lar Santa Catarina, dos nossos amigos. Eram 3 forças distintas que tinham o propósito comum de fazer alguma coisa pelos outros. E todos estavam felizes e satisfeitos porque isso estava acontecendo. Ora, não dava mais para aquilo continuar daquela maneira no ar. Nós tínhamos que trazer para a terra. Estava de uma forma abstrata, precisávamos dar um nome, uma identidade. E foi assim que nós criamos o Instituto da Criança, com o propósito de promover os empreendedores sociais.
Existem muitos empreendedores sociais. Os empreendedores sociais são aquelas pessoas que enxergam tudo que nós enxergamos, elas sentem o que nós sentimos, mas a diferença é que essas pessoas são capazes de dar um passo além. Elas vão adiante porque elas fazem, elas realizam, elas assumem um compromisso. E muitas vezes essas pessoas não têm uma capacidade individual de gestão, de manter um negócio, de conhecimento jurídico, técnico, e elas acabam tendo muita dificuldade de prosseguir esse trabalho. Então, o nosso objetivo passou a ser fortalecer essas pessoas. Nós começamos a procurar empresários que tenham consciência social para, junto com empreendedores que tenham uma visão empresarial, fazer com que essa estrutura funcionasse de uma maneira adequada, porque assim, aquele que investe, ele passa a ter a segurança de que o investimento está sendo bem feito. Ele consegue enxergar naquela instituição um bom funcionamento, com resultados, com eficiência, que é o que todo mundo busca. O tempo passou e o Instituto começou a patrocinar projetos, programas educacionais, patrocinar projetos em creches, abrigos, centros comunitários, casas de assistência à criança vítima de paralisia cerebral, programas educacionais como o Pense Alto, um programa que busca preparar o jovem para ele ingressar no mercado de trabalho, o programa Hora da Leitura, que já atendeu mais de 4.500 crianças, estimulando a elas ao hábito de ler. As crianças ficam em sala de aula de 2ª a 5ª série, com uma mediadora aprendendo a gostar de ler. O programa Espaço Cidadão, voltado para o público adulto, já existe há mais de 10 anos, já passaram mais de 11 mil pais por eles. Nós procuramos, através desse programa, falar com adultos sobre temas relacionados ao dia a dia que nem sempre eles têm com quem tratar. Planejamento familiar, relacionamentos interpessoais, problemas de alcoolismo e droga, economia doméstica, enfim, temas que estão por aí que nem sempre têm com quem tratar. Começamos também com um empresário, um projeto de construção de casas para as famílias vítimas das chuvas na região serrana, em 2011. Um projeto que hoje tem 24 casas prontas para as famílias que ficaram desabrigadas. E, felizmente, esse projeto continua crescendo e pretendemos fazer mais casas. Enfim, o Instituto hoje alcança cerca de 5.000 pessoas que, de alguma forma, são impactadas por suas ações a cada ano, e temos uma rede de pessoas e empresas que contribuem para isso, investindo e trazendo seus conhecimentos, seus relacionamentos, suas ideias e seus recursos para serem aplicados nessa plataforma. Bom, vocês lembram daquela bebezinha? É a Rayane. Ela hoje tem 19 anos. A Rayane estuda, trabalha. Ela mora com a família dela, a família Flor de Lis. Flor de Lis se tornou uma cantora gospel, exerce o seu trabalho missionário, viaja pelo Brasil. Ela tem o Instituto Flor de Lis hoje com 200 crianças. Flor de Lis hoje tem até uma casa própria, onde ela vive com os seus 40 filhos que moram com ela, porque, na verdade, ela tem hoje mais de 50 filhos, mais de 50 pessoas chamam ela de mãe. E não foi só a vida delas que mudou. A minha vida também mudou. E mudou muito. E mudou de uma maneira muito melhor. Porque hoje eu tenho um sentimento de gratidão muito grande. Um sentimento de gratidão por aqueles que sonharam junto comigo. A minha mãe, a minha mulher, meus irmãos, as minhas filhas, os meus amigos. Uma porção de pessoas que chegam a cada dia acreditando no sonho da transformação, que compreendem que quando nós promovemos a vida de uma outra pessoa, nós estamos sendo úteis, nós estamos servindo. E servir para melhorar a vida de alguém traz um sentimento de realização muito grande, porque, de alguma maneira, a gente percebe que a nossa vida tem um sentido maior, um sentido profundo. E, pelo incrível que pareça, não é tão difícil, não é tão complicado. Basta a gente querer, basta a gente acreditar e ter vontade para isso. Hoje, eu aprendi que existem 2 grupos de pessoas. Existem as pessoas que podem fazer alguma coisa pelos outros e as pessoas que precisam que se faça por elas. Invariavelmente, todos nós estamos classificados em uma dessas 2 categorias. Os que podem fazer são aqueles que nasceram com saúde, que tiveram alimentação, tiveram educação, tiveram formação, tiveram relacionamentos, puderam prosperar e chegar a algum lugar. De outro lado, os que precisam são aqueles que não tiveram a mínima chance, como nós já vimos alguns casos aqui hoje, pessoas que nasceram sem família, doentes, abandonados, que passam fome. Essas pessoas, mesmo que circunstancialmente, elas precisam que nós façamos alguma coisa por elas. Aqueles que podem fazer, quando exercem essa vontade, eles percebem o quanto vale a pena. É muito bom a gente saber disso. Muito podemos fazer. Muito obrigado, gente.